Muitas pessoas me perguntam, Eurico, o que vem por aí em termos de medicina? O que vai acontecer com todo esse avanço da tecnologia? Nós estamos vivendo o que a gente chama da medicina conectada, a medicina 5.0. É a medicina que une a tecnologia, que já vem da medicina 4.0, que já é lá quando surgiu a internet, com o uso cada vez mais eficiente aí da internet no dia a dia da nossa rotina, com médicos, o prontuário eletrônico, toda essa questão que a internet nos trouxe no dia a dia, a comunicação com os pacientes. E agora com o 5G nós vamos ter a conectividade, e aí nós vamos unir a tecnologia com a conectividade, e isso é o que gera a medicina 5.0, que é a medicina conectada. É uma medicina que é baseada em tecnologia, mas que ela é human-centered, ou seja, ela é centrada no ser humano. E que também nós nos acostumamos, lá no passado a gente tinha o SaaS, né? A gente começou a usar os softwares, que antes eu tinha um software dentro do meu computador, do meu consultório, que eu pagava uma nota para ter aquele software, eu lá instalava ele com disquete ou com CD, e eu utilizava, depois eu tinha que pagar para ter atualizações, e hoje eu utilizo esses softwares, todos eles pela internet, eu pago uma mensalidade com baixo custo, né? Só que hoje não só os softwares, mas praticamente quase todos os serviços, né? Everything as a service, ou seja, tudo como um serviço. Então é uma fase da vida em que nós estamos muito mais usando, né, compartilhando as coisas do que a gente possuindo as coisas. Eu não preciso mais comprar nenhum tipo quase de serviço, eu acabo contratando, alugando esses serviços, máquinas e assim por diante, para facilitar a nossa vida, facilitar a vida das pessoas, dar mais acesso às pessoas, e eu também tenho um custo muito menor como empresário, como empresa. Então esse é o momento, talvez, da humanidade em que é mais barato a gente poder empreender, a gente testar, a gente arriscar, e por isso que tem muita gente tentando empreender. Então, o que vem pela frente aí na medicina 5.0? Quais são as tecnologias que você vai ouvir tanto falar em relação a esse período novo aí da área da saúde, esse novo momento da área da saúde? Então, um dos primeiros pontos é o bem-estar além da doença. Ou seja, a tecnologia, seja através dos vestíveis, dos wearables, seja através de adesivos, seja através de aplicativos, a tecnologia vai nos ajudar a cuidar muito mais da saúde das pessoas, a monitorar também aquelas pessoas que tenham determinadas doenças, mas pensem, aí a saúde além da doença. Então nós vamos ter o bem-estar como a maior preocupação dos nossos clientes daqui para frente. Então preste muita atenção, hoje a atenção das pessoas está focada para o bem-estar, para a saúde e muito menos para a doença. Então pense em soluções de saúde e não em solução de doenças para os seus clientes. O Point of Care, o que é Point of Care? É o cuidado lá na ponta, né? Aonde que as pessoas estão. Então, hoje, os serviços de saúde estão indo para dentro da casa da pessoa. Então, a gente já viu aí grandes empresas como a Amazon comprando a PillPack, que era uma empresa que faz a distribuição de medicamentos de forma muito personalizada, entrega os medicamentos na casa das pessoas com a receita do mês, de todos os comprimidos, medicamentos que a pessoa tem que usar ao longo do mês, com os dias e horários, tudo no envelopezinho do horário que ela precisa tomar ali ao longo do seu dia, todos os dispositivos inalatórios, tudo aquilo que a pessoa precisa para cuidar da sua saúde ao longo de um mês. E quando está chegando perto do fim, ela recebe vai receber uma pergunta, mudou alguma coisa da sua prescrição, dos seus medicamentos? Não, ela vai receber o kit dos seus medicamentos na porta de casa, cortando o atravessador, algo que na tecnologia, né, lá no Vale do Silício, escutei muitas vezes, que é o cut the middleman, ou seja, cortar o atravessador, o cara do meio. Então preste atenção, se você tem um serviço de meio na área da saúde, talvez daqui a pouco você seja totalmente irrelevante para esse sistema. Então, Point of Care significa ter o cuidado lá no local onde está o cliente, né, na casa do cliente. Hoje a gente tem empresas como a Kiwi, uma empresa lá de San Diego, em que fazem exames moleculares, exames de diagnóstico, por exemplo, na casa do paciente, através de um dispositivo extremamente, um gadget extremamente elegante, pequenininho, que você bota lá uma gota de urina, de sangue, de saliva, e ele já lhe traz uma série de resultados de diagnóstico. A gente tem hoje, por exemplo, exames genéticos que eu posso fazer em casa, né, coletando saliva. Eu tenho exame da minha microbiota intestinal que eu posso também fazer em domicílio. Então isso é o Point of Care. O cuidado está indo para onde as pessoas estão. E preste atenção em relação hoje ao movimento que acontece, eu já vi isso lá nos Estados Unidos e agora eu tenho visto isso aqui nas nossas grandes cidades, as clínicas de saúde, os consultórios ou mesmo os hospitais colocando centros de diagnóstico, centros de atendimento aonde? Em shopping centers,
em locais de conveniência, onde as pessoas se encontram, onde elas estão, onde elas vão para fazer outras coisas do seu dia a dia, ou a criação de um modelo de concentrar tudo que é sobre saúde no mesmo lugar. É como se eu fosse uma quadra de saúde em que eu tenho lá vários serviços de saúde no mesmo local, que a pessoa vai lá para resolver todos os seus problemas em relação a exames, consultas e assim por diante. Então, essa é uma outra questão que está acontecendo no dia a dia, que faz parte da medicina conectada 5.0, que é o Point of Care. Outro ponto é a questão da saúde distribuída. O que significa isso? A gente não está mais hoje, os nossos dados não deveriam mais estar na mão do nosso plano de saúde, não deveriam mais estar na mão do nosso médico, não deveriam mais estar na mão do hospital ou do laboratório onde eu fiz meu exame. Eu preciso que a saúde ela chegue em todos os lugares, as informações cheguem em todos os lugares. E a gente vai falar do Open Health, a gente vai falar da interoperabilidade de dados, que é algo que é extremamente relevante para que a gente possa avançar em termos de redução de custos, especialmente de saúde pública, mas também para dar mais qualidade e solução, eficiência no sistema de saúde. Para que quando um cliente, uma pessoa que consultou num pronto-socorro, quando ele chegar num consultório médico, quando ele chegar para ser hospitalizado, se tem as informações todas dessa pessoa, da onde ela andou, o que ela já fez de exames. Então isso, por exemplo, o Sistema Único de Saúde é extremamente importante para se evitar desperdício, repetição de exames, por exemplo. Então isso é um passo extremamente importante na medicina conectada 5.0 e é uma busca que está se fazendo aí muito grande em relação a isso. Outro ponto da medicina 5.0 conectada é a monitorização em tempo real, não só das pessoas doentes, mas especialmente das pessoas que têm algumas patologias, que é muito mais barato com o sistema de saúde eu ter uma monitorização em tempo real, quase um Big Brother de um doente crônico, do que eu ficar tratando de exacerbação, crise e hospitalização. Então, as exacerbações, por exemplo, de uma pessoa com asma, com DPOC, as crises de diabetes, tudo isso são, com certeza, a parte mais cara do atendimento à saúde das pessoas e é quando elas também estão em maior risco de evoluírem aí para morte, para complicações graves, para irem parar numa UTI. Então, a monitorização em tempo real cada vez mais vai ser uma realidade, uma necessidade dos dias de hoje para a saúde das pessoas. Então, monitorizar de uma maneira muito fácil, por exemplo, a glicose, a glicemia de um diabético, especialmente, imagina um diabético tipo 1, uma criança, né, um adolescente, através, seja aí de lentes de contato, de outros métodos que vão surgir, que a gente nem imagina como, talvez aí medindo a glicose, a glicosúria, no Smart Toilet, uma patente inteligente, por exemplo, na casa da pessoa. Então tudo isso cada vez mais vai ser o nosso dia a dia. O uso dos próprios assistentes de voz também, eles vão ser muito úteis na saúde, fazem parte também dessa questão da medicina 5.0 conectada. E tu imagina você que tem uma doença como asma, ou um DPOC, ou um enfisema, uma bronquite, ou seu cliente que tem essas doenças, e você poder monitorar como é que esse cliente está se comportando através do assistente de voz que ele tenha na sua casa, no seu domicílio, ou dos assistentes de voz que ele tenha nos diferentes cômodos do seu domicílio, da sua casa. No momento que eu identifico a intensidade, a quantidade da tosse desse indivíduo, eu consigo saber se esse indivíduo está ou não entrando, tendo uma exacerbação da sua doença. Eu consigo monitorar, por exemplo, o DPOC, a evolução desse doente através do volume, da intensidade da tosse, das características da tosse desse indivíduo. O Google já tem um projeto, a Alphabet, através aí do Departamento de Inteligência Artificial e do uso dos assistentes de voz do Google, para fazer exatamente esse trabalho. Plataformas de saúde. Então hoje a gente está migrando, né? Existe um movimento em tecnologia, chama o unbundling, ou seja, é o que aconteceu com os grandes bancos, né? Eu crio uma fintech para resolver cada uma das dores dos clientes dos grandes bancos. Essas fintechs começam a crescer. Então, por exemplo, Nubank começa como um cartão de crédito, né? Depois do cartão de crédito evolui para financiamento, depois evolui para outras soluções. E aí o que acontece? Acaba virando um banco como se fosse um grande banco, só que com a experiência do digital. Então isso também vem acontecendo na área da saúde. Retornando àquela quantidade de serviços que tinha o grande banco, a gente chama isso de rebundling. Então isso vem acontecendo na saúde. Então nós estamos no momento do unbundling, ou seja, eu começo a resolver cada pequena dor que os clientes da área da saúde têm, diferente dos grandes planos de saúde, dos grandes hospitais. E aí quando isso começa a acontecer, as pessoas gostam dessa experiência que elas têm nessas empresas, né, nas startups, as health techs, elas começam depois a confiar cada vez mais nessas empresas, as empresas começam a criar outros serviços e aí nós vamos ver cada vez mais o surgimento de plataformas digitais, plataformas de saúde em que as pessoas vão encontrar várias ou diversas ou todas as soluções
para os seus problemas de saúde em plataformas digitais. Então isso provavelmente é o futuro aí da medicina 5.0. O Big Data também é outro assunto que você vai ouvir falar bastante em relação a isso, e que a gente vai cada vez mais falar sobre a qualidade dos dados em saúde e a necessidade que nós temos de parametrizar os dados em saúde para que eles possam ser úteis para serem utilizados para a inteligência artificial, para o machine learning. Ou seja, não adianta em cada estado do meu país ou em cada serviço de saúde, em cada hospital, eu utilizar termos diferentes, termos não correlacionados e que depois eu tenho muita dificuldade de transformar isso em dados que possam ser lidos e utilizados pela inteligência artificial. Então daqui para frente vai ser muito importante que a gente crie parâmetros comparáveis de dados em saúde para que todo mundo possa realmente estar gerando dados que possam ser utilizados como Big Data e como fonte aí para inteligência artificial. Com a questão principalmente da conectividade, cada vez mais forte vai ficar o IoT, a internet das coisas, ou IoT, a internet médica das coisas. Ou seja, nós vamos ter cada vez mais geração também de informação através de todos esses dispositivos de monitorização, etc., gerando dados para que a gente possa então utilizar esses dados através da internet das coisas, a internet médica das coisas. Imagine, por exemplo, você tem um freezer, né? Você tem uma clínica de vacina e você tem um freezer ali, e os freezers inteligentes daqui para frente, o que eles vão fazer? Não só avisar para você quando falta luz, quando houve uma queda de luz, acionar imediatamente o seu... Como é que chama aquele negócio para gerar energia elétrica quando falta luz? Tem o gerador. Gerador, isso. Para acionar o seu no-break, o seu gerador de energia, mas também emitir avisos para que aconteceu aquele episódio, mas também ele vai lhe avisar do seu estoque, né? Quais são as vacinas que estão para vencer, quais são as vacinas que você precisa comprar. Então você vai ter cada vez mais a informação mais fácil, mais depurada, facilitando muito você ter, por exemplo, o controle do seu estoque dentro da sua clínica, do seu negócio, do seu hospital. Então a internet médica das coisas é outra grande tecnologia aí que faz parte da medicina conectada 5.0. O pré-diagnóstico executado pela inteligência artificial vai ser uma realidade muito em breve, com a questão hoje da telemedicina e também o uso de dispositivos eletrônicos para autodiagnóstico. Então isso vai ser frequente, aquelas coisas básicas, comuns, por exemplo, quando você usa um dispositivo para fazer aí uma otoscopia, olhar o orelho de uma criança que está com dor de ouvido, em seguida a inteligência artificial vai ser capaz de dizer se aquela imagem é ou não compatível com uma otite e, por exemplo, até dando orientações do que a família deveria fazer em relação a isso. Talvez, no futuro próximo, até mesmo a prescrição já possa vir de maneira digital, automatizada pela inteligência artificial. Talvez sim, provavelmente sim. E o nosso papel como médico, como é que vai ficar essa medicina 5.0 daqui para frente? Talvez o nosso papel seja muito mais de tutoria, né? Muito mais de curadoria de informação, de auxiliar as pessoas a tomarem as melhores decisões, ou muitos de nós vão estar muito mais relacionados a ajudar as pessoas a manter a sua saúde, ou alguns de nós realmente vamos trabalhar em hospitais do futuro, que vão ser hospitais tecnológicos e que vão ser voltados para realmente muito poucas pessoas, ou muito graves, ou que vão buscar ali outros serviços que não só relacionados à recuperação de saúde quando estiverem muito doentes. Esse provavelmente vai ser o futuro aí dos hospitais. E para finalizar, uma última aqui tecnologia que eu vou citar dessa medicina conectada 5.0, que é a terapia digital, a terapêutica digital. Então hoje a gente já tem alguns dispositivos, alguns aplicativos que eles já servem como uma terapia digital para as pessoas, ou seja, elas ajudam as pessoas a manter a sua saúde ou recuperar a sua saúde ou ter um melhor prognóstico em relação à sua saúde. A nossa startup, a Tumi, o que nós fazemos? A monitorização das pessoas durante o seu tratamento de câncer e auxiliamos essas pessoas na sua jornada, especialmente em relação ao entendimento das reações adversas, dos efeitos colaterais, dos sintomas que elas têm durante o seu tratamento e como elas devem agir em relação a essas situações. E se os estudos que nós estamos correndo hoje em grandes hospitais do Brasil provarem que nós conseguimos, como já tem na literatura científica, que a monitorização remota através da digital, né, dos pacientes com câncer melhora o prognóstico e a qualidade de vida desses pacientes, nós deixamos de ser um aplicativo de saúde, nós passamos a ser uma terapia digital. Por quê? Porque nós provamos a nossa eficácia em melhorarmos o prognóstico e a qualidade de vida das pessoas única e exclusivamente
por conta do uso da tecnologia. Isso é terapia digital. A gente já tem isso muito, por exemplo, em pré-diabetes, né? Para evitar que as pessoas venham a desenvolver diabetes, a gente já tem isso no controle da obesidade, a gente tem isso no controle dos pacientes com hipertensão. Tem várias empresas hoje, tem vários dispositivos que já atuam como terapia digital. Como, por exemplo, o uso da realidade virtual já na terapia digital de crianças portadoras, por exemplo, de transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, ou mesmo no uso da terapia digital para pessoas pós-acidente vascular cerebral na recuperação, tratamento aí da sua mobilidade, da sua motricidade. Então, tudo isso está relacionado a um novo mundo, uma nova medicina, a medicina conectada, a medicina 5.0. Se você desconhecia alguma dessas tecnologias, ou se você tem dúvidas sobre alguma dessas tecnologias, ou você quer compartilhar alguma experiência sua, deixe aqui nos comentários aí a sua pergunta, a sua participação, a sua história, para que a gente possa enriquecer esse material, trocar mais informação e para que a gente possa aprender junto também. Meu nome é Carlos Eurico, eu sou médico pneumologista, sou entusiasta de inovação, empreendedorismo, gestão e acho que esses assuntos são fundamentais para o médico de hoje, assim como esses que eu trouxe aqui sobre a medicina conectada 5.0. Obrigado por estar aqui comigo, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que aí o meu conteúdo possa chegar e ajudar mais pessoas, mais colegas médicos aí a serem cada vez mais significativos e não ficarem obsoletos ainda muito jovens aí na sua carreira médica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.